Um fato que se torna cada vez mais inegável e cada vez mais incontestável é o de que o fator determinante do sofrimento humano, ele está intimamente relacionado à questão de sentido. Sentido que por sua vez também está relacionado a uma questão de significado, né? Falando de uma maneira mais categórica, mais clara, mais universalista, o que que eu estou querendo dizer para vocês, né? Pegar o exemplo daquela pessoa que está casada há 30 anos, certo? Tem aquela pessoa dividindo a vida há 30 anos, muitas vezes mais tempo do que essa pessoa já, mais da metade da vida que essa pessoa já viveu. E aí você chega e pergunta para esta pessoa: nossa, que bacana, 30 anos dividindo uma vida, né, com outra pessoa. Qual será o segredo de sucesso, né? E aí você vai perguntar para a pessoa o que que é a vida dela, né? E aí você faz a seguinte pergunta: o que que você considera que essa pessoa está ao seu lado, né, tenha contribuído para que você conquistasse tudo aquilo que você almejava na sua vida, né? Os sonhos que foram sendo construídos, os projetos, o próprio projeto de vida, né? Aí a pessoa para, reflete e ela não consegue te trazer uma resposta significativa. E aí não consegue entender por que que tá do lado daquela pessoa. Mas espera aí, você tá 30 anos do lado da pessoa, né? Aí você pega, você vai para a área profissional e você pergunta: e a empresa que você trabalha? Corresponde àquilo que você esperava para sua vida profissionalmente, né? Ou aquilo que você espera para sua vida profissionalmente? E aí a pessoa apresenta uma outra dificuldade. Olha, eu estou nessa empresa, eu vou me aposentar nela, eu estou nessa empresa há 25 anos, tá? Construí minha casa, né? Tô pagando a faculdade de um dos meus filhos, é, tenho uma boa poupança, viajo 1 ou 2 vezes ao ano. Você fala: "Ó, que vida bacana, né?". Só que quando você vai se aprofundar e perguntar para a pessoa, né, se era realmente aquilo que ela queria para a vida dela, se sempre foi aquilo que ela almejou, ela: "Olha, na verdade eu não queria trabalhar nisso, eu queria trabalhar naquilo, né. Eu queria estudar para aquilo". E aí você vai vendo que na cabeça da pessoa ela havia planejado toda uma outra realidade, entende? Então, assim, ela veio, caminhando a vida dela, né, de maneira quase que aleatória, né. É como se ela tivesse apenas se tornado um reagente da realidade. A realidade colocou uma situação para ela e ela teve que se organizar ali no momento e do jeito que ela pôde, com as ferramentas que ela teve, ela foi construindo um caminho, construindo uma caminhada. Só que no fim das contas, quando ela vai fazer um aprofundamento nessa altura da vida dela, com os seus 50 anos, né, fazendo aí um apanhado para entender o que que a vida dela é para ela mesma, ela não consegue ver um sentido. Ela fala: "Pô, mas eu queria ser uma professora e hoje eu sou uma secretária", entende? E assim, e aí, mas e ser secretário é uma coisa legal para você? Olha, é o que me traz o meu sustento, tá entendendo? Então, assim, à medida que a pessoa vai abrindo mão daquilo que ela, dentro das suas convicções, dentro do seu íntimo, mais genuíno, mais verdadeiro, considera como essencial, né? E ela vai abrindo mão disso, o que que vai acontecer com ela? Ela vai acabar tendo uma vida de reagente, né, ela só está reagindo a problemas, a vida dela é ficar resolvendo problemas que ela mesma constrói. É aquela velha história do Machado de Assis, né, é um livro de várias edições, e a cada edição vai corrigindo a anterior, né, e o Machado de Assis é o máximo nisso, quando ele disse que a última edição você entrega de graça aos verbos. Muito interessante, né? Esse ponto de vista, porque a gente começa a entender o motivo de muita coisa, como por exemplo a depressão. Se você
Começa a fazer coisas que na verdade não te interessam, que você não tem vontade, que você está fazendo por uma obrigação, a sua vida ela vai perdendo o sentido, né. Você vai meio que perdendo prazer, e aí, como é uma coisa desgastante, vai te fazendo perder a vontade, ó, perder a vontade, né. Que é a depressão na verdade? A depressão é uma doença da vontade, entende? E aí quando a gente vai fazer esse aprofundamento, no fim das contas a gente chega sempre no mesmo fator determinante, que é a questão de sentido. As pessoas fazem as coisas sem ver muito um sentido significativo. Olha, um sentido significativo não é você olhar e dizer que trabalhar é porque é o meu sustento, né? É a maneira por onde eu adquiro meu sustento. Isso pode parecer genuinamente verdadeiro por um lado, mas não é, tá? Porque a questão que envolve o ser humano, ela é muito mais abrangente do que uma questão meramente fisiológica, como se alimentar. O trabalho ele tem que ter um sentido na vida da pessoa, e esse sentido tem que ser significativo. Como, por exemplo, o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio crescimento como ser humano e contribuindo com o crescimento de outras pessoas. Entende? O desenvolvimento é mútuo. Existe uma simbiose, né? Desenvolvimentista, pairando sobre a natureza, sobre as coisas. E à medida que você trabalhar a sua vida distante do sentido daquilo que você intimamente atribui, né? Distante daquilo que, que está de acordo com as suas convicções mais cristalizadas, se você se distanciar disso, a vida vai meio que perdendo o sabor. E se a vida vai perdendo o sabor, aos poucos você vai perdendo a vontade de viver. Portanto, pense nisso.